Olá! Está tramitando aqui na Câmara um projeto que determina a suspensão imediata do pagamento de salários e pensões a militares que tenham cometido qualquer tipo de violência contra mulheres durante a ditadura no Brasil. A Comissão Nacional da Verdade, em seu relatório final, destacou a prática sistemática de violações de direitos humanos, incluindo violência sexual contra mulheres naquele período. A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, apresentou o projeto no Dia Internacional da Mulher e é com ela que eu converso agora. Olá, deputada, bem-vinda de novo. Deputada, quando a senhora protocolou, quando eu li, eu me lembrei daquele caso em que agora, no Carnaval, há pouco tempo, as pessoas foram para frente de um dos torturadores do ex-deputado Rubens Paiva, pedindo justamente essa questão de que se suspendesse os pagamentos de, eu não sei se era salário ou pensão para ele. Uma coisa tem muito a ver com a outra, né? Totalmente. Bom, muito obrigada pelo convite para poder falar desse projeto de lei. Eu acho que o filme Ainda Estou Aqui, que ganhou o Oscar, né, de melhor filme internacional, deu uma oportunidade para o Brasil conhecer a sua própria história e uma oportunidade para que a gente passe a limpo as questões que ficaram pendentes no passado. A lei da anistia, ela fez a anistia ampla, geral e restrita, também para os torturadores, também para os responsáveis pelo regime empresarial militar. E aí uma série de violações aos direitos humanos foram cometidas, pessoas foram torturadas, muitas desaparecidas, assassinadas, seus familiares sofreram muito e não houve reparação para essas famílias e para a sociedade brasileira. Claro, alguns anistiados, né, que foram vítimas, recebem uma pensão do Estado brasileiro, no entanto, a punição a esses torturadores não aconteceu. Diferentemente de países como o Chile e a Argentina, que são os nossos vizinhos, que também passaram por um processo de ditadura. Então, o nosso projeto de lei, por ser no 8 de março, inclusive a gente escolheu a data porque é o Dia Internacional de Luta das Mulheres, vem nesse sentido, alertar a sociedade brasileira que, diante de todos os crimes que foram cometidos na ditadura, as mulheres foram muito vitimadas, porque também foram torturadas, porque os seus maridos, como é o caso de Eunice Paiva, que foi sequestrado e foi desaparecido pelo Estado brasileiro, impôs a ela uma tortura psicológica, a ela e aos seus filhos, além do fato dela também ter sido torturada no início, assim que ele foi preso. Como ela, existem várias outras mulheres. Dilma Rousseff, ex-presidente da República, que foi torturada por Coronel Brilhante Ustra. Amelinha Telles, que é uma grande referência na luta pelos direitos das mulheres do estado de São Paulo, foi torturada pelo mesmo torturador, e eles seguem recebendo fartos salários ou pensões do Estado brasileiro. Muitos deles já faleceram, mas alguns seguem vivos e seguem aí sendo premiados pelo Estado brasileiro, mesmo tendo cometido tantas atrocidades. A senhora falou no filme Ainda Estou Aqui, e a Eliane, que é uma das filhas, que no filme aparece que ela foi presa, depois ela contou, isso não aparece no filme, que ela também sofreu violência sexual. Pelo menos ela foi apalpada, e foi apalpada de uma forma que não foi só por fora, enfim. A gente não vai entrar aqui em detalhes, mas foi uma violência sexual. Então, assim, tem que ver quem foi também, quem foram essas pessoas também, né? Porque o filme chamou muita atenção, inclusive, do mundo inteiro, já que ganhou o filme o Oscar de filme internacional. Pois é, e a Comissão Nacional da Verdade, além dela ter identificado muito desses torturadores e assassinos, ela cumpriu com o papel de elucidar para a sociedade brasileira, né, o quão sombrio foi aquele período. Mas quase a totalidade das recomendações da Comissão da Verdade não saíram do papel. Eu acho que o filme nos dá também essa oportunidade e essa responsabilidade de falar, bom, tem coisas que estão pelo caminho, que nós já sabemos, mas porque os militares no Brasil são quase que uma casta inviolável e intocável. Isso não pode ser assim, porque não estou generalizando, tem pessoas e pessoas, mas essas pessoas que foram identificadas, que nós sabemos quem são e seguem sendo beneficiadas pelo Estado brasileiro, isso é um descalabro. Então, a proposta vem também nesse sentido, sabe, de concretizar boa parte das recomendações daquele relatório que falava sobre isso, né? De responsabilizar os torturadores. E aqui é um destaque para o tema da violência contra as mulheres, que hoje, independentemente do filme, é um tema muito abordado no Brasil. Pessoas de direita, pessoas de esquerda. Mas há aqueles que, de algum modo,
passa um pano para o que aconteceu na ditadura militar. A gente vê aqui no plenário da Câmara alguns parlamentares elogiando esse período. Então, esse projeto também vem nesse sentido, talvez numa provocação, inclusive. Vocês, de fato, defendem os direitos das mulheres? Combatem mesmo a violência contra a mulher? O que acham desses militares que comprovadamente cometeram todo tipo de atrocidade contra as mulheres serem beneficiados pelo Estado brasileiro? Então, é esse debate que a gente coloca na mesa. Eu queria perguntar justamente, um pouco advogado do diabo aqui, mas como o seu projeto, uma vez que houve a anistia, e essas pessoas, esses militares, estão dentro desse escopo da lei da anistia, como se falar em comprovadamente, né? Como comprovadamente, se houve, aí eu pergunto mesmo, houve um processo contra eles? Pois é. Eles foram julgados e foram condenados? Alguns deles, sim, foram condenados, alguns, os crimes seguem em aberto. E a nossa proposta no projeto, ela deixa explícita que diz respeito a pessoas que foram condenadas. Porque todo mundo, por mais atroz que tenha sido o seu ato, tem o direito de responder no devido processo legal. Então, a proposta não é fazer a suspensão sem que haja uma comprovação de que cometeram esses crimes. Mas no caso, por exemplo, da Amelinha Telles, o papel que a Comissão Nacional da Verdade teve foi justamente de comprovar o papel que o Brilhante Ustra teve como comandante da operação que apreendeu, a torturou, que submeteu ela a todo tipo de violência, ou seja, ele foi o responsável direto além dos seus subordinados. Isso foi um órgão oficial durante o governo Dilma. Portanto, há elementos... um processo dentro daquele... da Comissão da Verdade. Perfeitamente. A gente tem estou citando esses dois casos, que talvez sejam os mais famosos, mas várias outras mulheres, Helenira Rezende, por exemplo, que à época também era uma estudante da Universidade de São Paulo, que também foi vitimada da mesma forma, que também foi identificado pela Comissão Nacional da Verdade. Então, tem um farto relatório robusto, que hoje está nas mãos do Ministério Público Federal, que precisam ter um encaminhamento. Quais os tipos de violência que o seu projeto cobre? Ele fala de todas as formas de violência que as mulheres estão submetidas. Então, uma violência psicológica, que pode ser o caso de uma esposa ou de uma filha, de um desaparecido político, de um torturado. Violência física, toda forma de violência física. A violência sexual, que infelizmente era muito comum. Um deles, talvez seja o mais repugnante de todos, quando eles colocavam ratos nas vaginas das mulheres, nas sessões de tortura, mas é isso, de passar a mão, de estuprar, enfim, coisas horrorosas. Então, e também quando estava de cabeça para baixo. Pois naqueles instrumentos de tortura, no pau de arara. Eu até recomendo, inclusive, das pessoas assistirem aos depoimentos dessas mulheres. É difícil, mas é preciso que as pessoas conheçam, porque isso aconteceu há pouquíssimo tempo no Brasil e, como eu disse, não houve uma responsabilização à altura da atrocidade que foi cometida. A gente tem um tema agora que a senhora também levantou, quer dizer, não levantou, a senhora reagiu, que é correlato. Então, eu vou perguntar para a senhora entrou com uma representação no Ministério Público para se levantar, se ver o que houve naquele caso da cantora, que hoje em dia é uma, como é que se diz, uma pastora também, né? Que era dos Novos Baianos e tudo, muito conhecida, e que ela disse que se deve, usar a palavra, se deve perdoar os crimes sexuais que muitas vezes são feitos contra meninas e adolescentes dentro de casa, né? E foi numa igreja isso. Foi dentro, na verdade, de um espaço, de uma balada, um espaço noturno de São Paulo, mas era um evento religioso. Veja, uma pessoa como ela, que é uma cantora famosa e ainda é uma liderança religiosa, tudo que ela fala tem um grande impacto. Ela influencia a vida de centenas de milhares ou, quem sabe, até de milhões de mulheres, porque é uma grande influenciadora já há muitos anos. E quando você diz que as mulheres devem perdoar, você as desencoraja a fazer o que é correto, que é denunciar,
pedir ajuda, buscar por justiça, se afastar do seu agressor e que ele tenha a devida responsabilização, que há uma farta legislação brasileira que protege a vítima. E muitas vezes a imunidade religiosa é utilizada como um escudo para cometer crimes. Teve casos recentes, inclusive de outras lideranças religiosas, que proferiram discursos de ódio contra a população LGBT, por exemplo, dizendo não, na verdade são os preceitos da minha religião que embasam, mas eu vejo que é utilizado como um escudo à medida em que fere os direitos humanos, à medida em que ultrapassa a legislação e que tem um impacto, um desserviço, eu diria, num dos temas mais urgentes que mobiliza a sociedade, que tem a ver com o enfrentamento. Então, nós acionamos o Ministério Público de São Paulo para que providências possam ser tomadas. Pois qual a parte da legislação que pode ser usada nesse caso? Um amigo meu até perguntou isso nas redes sociais. Qual a parte da legislação que pode ser usada? Uma delas é a incitação ao crime, por exemplo, à medida em que você naturaliza o papel dos agressores, que podem se sentir muito confortáveis com o fato de que vão saber que as mulheres vítimas dos seus atos não vão buscar ajuda, mas vão simplesmente perdoá-los, ou seja, há um salvo-conduto para uma postura como essa. E isso já se aplicaria à própria Baby do Perfeitamente, Brasil, né? Como parte da constituição dessa lógica, né? Voltando um pouco ao tema do seu projeto, como é que a senhora acha que ele vai correr aqui dentro? Pois é, talvez ele encontre alguma resistência justamente entre aqueles que naturalizam os horrores da ditadura militar. Mas eu acredito que ou não é a maioria dos congressistas da Câmara, ou a pressão que a sociedade brasileira hoje faz em torno desse tema, devido à repercussão do filme, pode constranger alguns que não têm uma posição tão clara, mas diante do impacto que esse tema tem, podem pensar duas vezes. Eu sei que a gente pode encontrar resistência, por exemplo, numa comissão de direitos humanos, que nem todos os que estão ali dentro estão dispostos, de fato, a defender os direitos humanos, mas eu acredito muito na pressão da sociedade e da luta das mulheres para defender as outras mulheres. Então, tenho confiança de que, apesar de tudo, a gente vai conseguir fazer com que ele tramite aqui na casa. Muito obrigada, deputada. Eu conversei com a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, sobre o projeto dela que determina a suspensão imediata do pagamento de salários e pensões a militares que tenham cometido qualquer tipo de violência contra mulheres durante a ditadura no Brasil. Eu sou Mariana Monteiro e você pode rever ou compartilhar esta edição do Palavra Aberta, que fica no YouTube da Câmara. Até a próxima.